Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versículos 1 a 12. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo número 1, inaugura o Sermão do Monte, um longo discurso de Jesus. O Sermão do Monte faz uma descrição do caráter cristão do discípulo de Jesus. Pense algo assim: o Sermão do Monte, que vai aí os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, são como uma fotografia de altíssima resolução que descreve o cristão, descreve o caráter do cristão, mostram o modo ideal de viver segundo Deus. Nós não estudamos o Sermão do Monte para nos transformar no homem ou na mulher bem-aventurados. Por quê, queridos? Porque a transformação em uma pessoa nova, em uma nova criatura, a transformação em alguém que é filho de Deus, a transformação em alguém que foi liberto da escravidão do pecado, ela já ocorreu na conversão, quando a pessoa tem o seu encontro com Jesus, e ali por obra do Espírito Santo, ela é regenerada, ou seja, Deus lhe dá uma nova vida. Então o Sermão do Monte não é, como alguns podem pensar, uma receita para a felicidade. Algo do tipo: olha, se eu colocar em prática tudo que está aqui passo a passo, como se fosse uma escada, uma caminhada, como se fosse uma jornada de etapas, então lá no final, quando eu chegar no último versículo e estiver praticando tudo, eu alcanço o patamar de poder dizer: gente, eu cumpri tudo, eu pratiquei tudo, e então agora eu sou bem-aventurado. Talvez essa interpretação que venha a existir, ela certamente é equivocada. A transformação é obra de Deus, ela já é operada na vida do crente quando ele é regenerado pelo Espírito Santo, quando o Espírito de Deus opera nele, quando ele aplica nele as graças que fazem parte da obra salvífica do Senhor, quando ele é justificado, regenerado, santificado, perdoado, redimido. O Sermão do Monte descreve o cristão, é o retrato dele. Não é para transformar, mas para descrevê-lo. Para descrevê-lo. Então, por que estudar o Sermão do Monte? Ou por que estudar as bem-aventuranças? Porque como esse retrato, como essa descrição de quem é o cristão, o crente, o discípulo de Jesus, nós podemos fazer uma comparação com a nossa vida para a correção de desvios. Eu tenho aqui uma descrição, Mateus 5 a 7, esse discurso de Jesus, ele me descreve, ele descreve você, ele descreve todo aquele que é discípulo de Jesus. Bom, vamos agora individualmente, particularmente, cada um na sua leitura, no seu estudo, ao ouvir agora esta mensagem, fazer uma comparação. Olha, a minha descrição é essa é a minha descrição como um cristão, mas
na prática, na minha prática, no meu viver diário, eu encontro estas bem-aventuranças, eu encontro toda a realização, todas as obras, todas as condições, todas as atitudes que estão descritas aqui? Aliás, a você que Deus tem dado o privilégio de ler as Escrituras, de temê-la, de tê-la como palavra de Deus. Ela é esta fonte de informações e descrição da sua vida, da vida daquele que teme a Deus. Para que possamos fazer essa comparação, queridos, para corrigir desvios e também para verificar com que intensidade essas coisas estão presentes na nossa vida. Você está sendo humilde de espírito? Bom, nós vamos estudar isso, o que significa. Faz essa comparação se você é uma pessoa humilde de espírito, e você pode dizer, olha, está me faltando essa humildade de espírito, então eu tenho que fazer uma correção. Ou você pode dizer, não, eu tenho sido humilde de espírito, mas preciso ser mais, com mais intensidade, eu preciso me aplicar mais, me dedicar mais, eu preciso que esta virtude teologal, esta virtude espiritual fique mais clara, mais visível. Para que não só eu possa claramente identificar a presença de todas essas virtudes e atitudes espirituais descritas aqui, mas para que pessoas possam ver isso também, outras pessoas possam ver isso. Você pode se considerar alguém humilde de espírito, manso, misericordioso, pacificador, mas será que as pessoas, as outras pessoas, estão te vendo assim? O nosso ideal é que sim, porque nós estamos diante de um texto que nos descreve, que é a nossa fotografia. É verdade, irmãos e irmãs, que muitas vezes é possível você colocar nas redes sociais uma fotografia sua que não reflita de fato quem você é. Hoje existem programas de computador que podem mudar a sua aparência. Ou você pode usar um tipo de roupa, ou um pano de fundo, ou um penteado, ou uma postura, posição, que possa dar às pessoas uma compreensão de que você é algo que você não é na verdade. Mas o cristão não pode ter jamais como propósito, na vida real, e não na vida virtual, né? E é claro que na virtual não vai ser diferente, mas na vida real, dar a impressão que é algo que ele não é, dar uma mostra, ou ter aparência de ser quem de fato ele não é. Uma das coisas mais atacadas pela Escritura, um dos vícios mais atacados pelas Escrituras, é o da hipocrisia. Inclusive, e talvez especialmente, a hipocrisia religiosa. É aquela na qual nós damos uma imagem de que somos cristãos, religiosos de fato, quando na verdade nós não somos, ou somos de muita, digamos assim, má qualidade, se é que é possível isso. Então, ao ouvir agora a cada uma das bem-aventuranças, faça uma comparação com a sua vida, veja com que intensidade elas estão presentes aí, porque como está no tema nosso, o Sermão do Monte
não só as bem-aventuranças, mas o Sermão do Monte descreve o caráter cristão do discípulo de Jesus. As bem-aventuranças que são introdutórias aqui neste Sermão do Monte, nesta mensagem, de alguma maneira elas resumem tudo que Jesus depois foi colocando mais adiante nessa sua mensagem. Então, os humildes de espírito, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa a expressão humildade de espírito? Bom, primeiro vamos entender o que não é ser humilde de espírito, para que a gente tire a confusão da mente. Humildade de espírito aqui de Mateus capítulo 5, nós estamos focados em Mateus 5:3. Humildade de espírito em Mateus 5:3 não é pobreza em espiritualidade, como de uma pessoa que fosse desprovida de espiritualidade. Não é isso. Humildade de espírito em Mateus 5:3 não é pobreza de alma, como de uma pessoa que é desprovida de cidadania, virtudes sociais, interesse pelo próximo e coisas semelhantes. A humildade de espírito de Mateus 5:3 não é fraqueza, timidez, introversão ou covardia, ou seja, fraqueza de caráter. Não é isso. Falta de personalidade, resignação, também não é isso. Por fim, a humildade de espírito falada aqui por Jesus não é insignificância na estratificação social, ou seja, não é ser pobre, vestir-se com roupas baratas e assim por diante. Jesus, irmãos e irmãs, não está tratando de atitudes e sentimentos humanos e morais. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças estão tratando a respeito de atitudes espirituais. E é assim que nós temos que entender essa humildade de espírito. Bem-aventurado aqueles que têm a atitude espiritual de ser humilde de espírito. Então, o que significa isso? Considerando dessa forma, a humildade de espírito tratada por Jesus tem a ver com uma atitude espiritual diante de Deus, de reconhecer nossa nulidade diante dele, ou seja, nos reconhecer como pessoas incapazes de realizar qualquer bem requerido por Deus, se não for pela assistência dele, o que necessariamente nos leva à sua submissão e total dependência de sua graça e misericórdia. O humilde de espírito, portanto, é aquele incapaz de por si só alcançar o bem requerido por Deus, reconhecer essa sua condição e se ver totalmente dependente e submisso da graça e da misericórdia de Deus. Resumidamente, ser humilde de espírito é ser dependente total de Deus, é dizer, se não for por Deus, se não for Deus, se não for através de Deus, se não for obra de Deus, se não for a graça e a misericórdia de Deus, eu não posso, eu não consigo, eu só consigo se Deus me der essa força, esse consolo, essa edificação, essa direção. Ou seja, é se despojar de si mesmo,
de todo orgulho, autossuficiência e se revestir de uma total dependência de Deus. A renúncia de si mesmo é ensinado em outros lugares. É ensinado por palavras e ensinada por ações de Jesus. Quando ele disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, está vendo eu carregando a minha? Abra mão de si mesmo. Pega a cruz e siga-me. E aí nós lembramos que Jesus poderia não ter carregado a cruz, quando o diabo disse para ele: você está vendo todo o poder e glória e riqueza desse mundo? Eu te dou tudo isso. O que você precisa fazer? Abandona a vontade do Pai e vem aqui para o meu lado, vem me adorar e vamos junto desfrutar deste mundo que já sob o meu domínio. E Jesus disse: não é o que a palavra de Deus diz. Jesus não levou a cruz por causa dele. Jesus não tinha necessidade de levar a cruz por si mesmo. Ele abriu mão dele, da sua vida, da sua condição, para levar a cruz até o fim e nela ser crucificado. O apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, embora ele, seja Deus, mas ele não teve, ele não quis tomar isso à força, digamos assim, mas abriu mão disso. E diz: a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e morrendo, morte de cruz, a pior, a mais vergonhosa e dolorosa do seu tempo. Então, irmãos e irmãs, Jesus, ele abriu mão de si mesmo e nos ensinou a fazer isso. Que interessante que num longo discurso em que Jesus vai descrever o caráter do cristão, a primeira menção que ele faz: o cristão é humilde de espírito. Não queira ser cristão e orgulhoso, não queira ser cristão e arrogante. É água e óleo. São polos contrários de um ímã que se repulsam, estão em lados opostos. Seja alguém totalmente dependente do Senhor. Por isso, dê graças a Deus pelo alimento da sua mesa, pela sua saúde, pela sua vida, pelo ar que você está respirando, por você estar aqui e não jogado nas sarjetas como muitas pessoas estão agora. Ao invés de praguejar contra aqueles que estão perdidos no mundanismo, olhe para si mesmo e entenda que você só não está como eles, porque a graça de Deus, a misericórdia de Deus agiu sobre você. Não, foi as escolhas que eu fiz. Por quê? Não existem escolhas que surgem do nada. Há uma causa por trás delas. E a cada escolha que você faz, a cada dia como cristão, existe uma graça e misericórdia de Deus agindo sobre você. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É o cidadão do reino do céu.
é o cidadão que abriu mão deste mundo para fazer parte do reino do céu. Não é isso que ensinou Jesus? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, salvá-la. A segunda bem-aventurança: bem-aventurados os que choram. Versículo 4: porque serão consolados. A primeira bem-aventurança, versículo 3, humildes de espírito, combate o orgulho. Só assim a pessoa está em condições de dirigir seus olhos de quem achava que era para quem realmente ela é. É só quando deixamos de ser orgulhosos e arrogantes, nos enxergando num patamar alto, quando na verdade nós não estamos nesse alto patamar, mas nós estamos lá embaixo, e diante de Deus nada somos. E agora a pessoa que abriu mão do seu orgulho é alguém que chora. Existe uma lógica espiritual nas bem-aventuranças que a gente vai entender à medida que a gente for avançando, como se uma fosse levando a outra. Bem-aventurado aqueles que choram. O que é chorar? Ou por que as pessoas choram? Todos aqui já choraram. As pessoas choram, irmãos e irmãs, por muitas razões. Choram pela enfermidade, pelo luto, pela perdas materiais e etc. Choram pela dor, pelo sofrimento, mas lembre-se, Jesus não está falando de habilidades de temperamento, Jesus não está falando de sentimentos humanos, Jesus está falando de atitudes espirituais. Então, aquele que é humilde de espírito, que vê que diante de Deus ele nada é, e depende totalmente dele, também sabe que ele nada é diante de Deus, porque enquanto Deus é santo, perfeitamente santo, ele é um pecador. Ele é um pecador. Numa comparação entre quem eu sou, quem você é, quem nós somos seres humanos, e mesmo nós cristãos, quem é Deus? Nós somos pecadores, por isso que não cabe qualquer orgulho e arrogância, por isso que só pode descrever ao cristão a humildade de espírito. Nós estamos falando de pessoas que entendem que a sua vida precisa acontecer e ocorre e acontece diante de Deus, na presença dEle. Não é isso que você todos os dias pede? Que Deus esteja presente aqui no meu lar, na minha vida. Eu vou viajar, vai Senhor comigo, eu vou trabalhar, esteja lá comigo, Senhor, protegendo, vou fazer tal coisa, que a tua bênção esteja lá, a tua presença esteja comigo. Isso acontece mesmo, Deus é um Deus presente. Jesus mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas entenda, queridos irmãos e irmãs, que esse Deus que você pede para estar presente, que nós invocamos a sua presença aqui no culto, esse Deus que está aqui agora, Ele é santo, perfeitamente santo, enquanto nós somos pecadores. E o pecado é algo ofensivo a Deus, porque vai totalmente contrário à vontade de Deus, e na Escritura fica bem claro: Deus não é tolerante com o pecado, Ele não faz vista grossas, Ele não considera o pecado ou qualquer tipo deles como se fossem coisas banais.
É nós, na nossa limitação, às vezes na nossa incapacidade de julgar, principalmente a si mesmos, que muitas vezes ficamos falando isso para a gente. Isso não é nada, todo mundo faz isso. Por que eu vou ser diferente? De fato, todo mundo é pecador. Mas seja qual for o seu pecado, ele, diante de Deus, é algo terrível. Por isso, os que choram são os que se lamentam pelo pecado. Os que choram são aqueles que entendem que o seu pecado é uma ofensa a Deus. Os que choram são aqueles que leem em Gênesis 3 a queda do homem e se lamentam por aquilo ter acontecido. Os que choram são aqueles que lamentam o seu estado como pecador. Lamentam a cada pecado que cometem. Os que choram são aqueles que não se contentam, não se alegram com a presença do pecado na vida deles. Os que choram são aqueles que olham para este mundo e veem o crime, veem a corrupção, a injustiça, como algo que produz tristeza para eles. É triste ver a maldade do mundo. É triste ver pessoas morrendo de fome. É triste ver guerras. É triste ver pessoas roubando umas às outras. É triste ver pessoas fazendo escolhas das piores possíveis, motivadas por um coração pecador. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados aqueles que não aplaudem a maldade, não comemoram quando um vício é praticado. E a Bíblia ensina, irmãos e irmãs, que aqueles que estão no pecado têm um destino final terrível. É o inferno. A Bíblia diz que é um lugar de tormento. Não é temporário, é definitivo. Esse é o ensino das Escrituras. Os que choram ao ver que milhões de pessoas estão procurando serem vitoriosos neste mundo, competitivas, e deixando a sua alma caminhar para a perdição. Pessoas que conquistam o mundo, mas perdem a vida. Pessoas que conquistam a beleza, a fama, o conforto, o prazer, mas que tem tudo data marcada para terminar, não é isso? Irmãos e irmãs, precisamos ter essa característica, essa atitude espiritual de ser humilde de espírito, abrir mão de si mesmos e chorar diante da condição de pecado, pecadores e da presença do pecado neste mundo. Versículo 5, agora a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, dentro dessa sequência lógica espiritual das bem-aventuranças, os mansos seguem necessariamente os que são humildes de espírito e os que choram, e avançam para os que têm fome e sede de justiça, que é agora a quarta bem-aventurança.
A razão dessa sequência tem por fundamento a incapacidade de alguém ser manso, a menos que já se tenha visto em nulidade perante Deus e tenha chorado pelos seus pecados e seu estado de pecador. Ou seja, os mansos são aqueles que têm uma visão correta de si mesmos. Como eu fiz com a questão da humildade de espírito, vou fazer aqui também com a mansidão. O que não é mansidão? A mansidão de Mateus 5, versículo 5. A mansidão falada por Jesus em Mateus 5, versículo 5, não é insensibilidade, aquela pessoa de sangue frio, aquela pessoa impassível, que não se abala, porque é impassível, uma pedra de gelo, e logo, por ela ser assim uma pessoa, que não se abala emocionalmente, ela age normal com todo mundo. Não. A mansidão aqui falada por Jesus não é isso. A mansidão aqui ensinada por Jesus como uma atitude espiritual não é frouxidão, uma pessoa que cede facilmente, uma pessoa covarde. O mundo vê uma pessoa que é mansa ou gentil assim, não é? Você é frouxo, covarde. Esse negócio de tomar tapa num lado da cara e dar o outro, comigo não é assim não. Comigo a coisa é bateu, levou. Esse é o mundo. A mansidão ensinada por Jesus também não é aquele dom natural ou resultado de uma boa educação, da chamada gentileza, né? Aquela pessoa que é bem educada, que trata as pessoas, né? Isso é uma virtude moral. Não estou querendo dizer que você, que Jesus não está falando que a gente não deve ser esse tipo de pessoa gentil, manso, não. A mansidão como virtude moral, ela também faz parte da vida do crente. Por isso, o crente tem que ser uma pessoa que age com gentileza, que não tem aquele costume de elevar a voz, abrir a boca para falar palavrões e xingamentos, descarregar pragas em cima das pessoas, tratar as pessoas sem respeito, sem dignidade, que é um direito de todo ser humano. Não, o cristão ele tem que ser manso nesse sentido, mas Jesus não está falando, irmãos e irmãs, dessa mansidão como virtude moral aqui nesse versículo. Nós estamos seguindo aqui nas bem-aventuranças uma sequência lógica espiritual. Então, decorre da humildade de espírito, ou seja, do despojamento do orgulho, da arrogância, decorre do choro, ou seja, do reconhecimento e contrição por ser pecador. A mansidão tem a ver com o conceito ou visão correta que o crente tem sobre si mesmo, algo que se traduz na forma como ele se vê perante os outros e como perante eles se comporta diante das críticas e acusações. Levando em conta a natureza humana, é relativamente mais fácil ser honesto sobre si mesmo perante Deus. Há alguma dificuldade de você olhar para Deus e dizer: Deus, o Senhor é santo e eu sou pecador? Pouca, né? É relativamente fácil ser honesto sobre si mesmo para si mesmo. Admitir
os meus erros, minhas fraquezas, os meus defeitos, para mim mesmo, eu, Alexandre, falar para mim mesmo: olha, você tem um problema, você tem uma fraqueza. Agora, irmãos e irmãs, é relativamente mais difícil ser honesto sobre si mesmo perante os outros. Admitir que você é pecador, sim, diante das pessoas, para as pessoas. E aqui que entra a questão da mansidão. O manso é aquele que, quando um outro diz a ele: olha, você pecou, você está cometendo esse pecado, você está errado aqui, ele admite: sim, eu estou mesmo. Quando falta mansidão, prevalece as obras da carne. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 5, diz que as obras da carne são inimizades, porfias, disputas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, divisões, invejas. Veja que todas essas obras da carne dizem respeito a você se comportar diante das pessoas com duas pedras na mão. Sabe quando você diz assim, ou alguém diz assim: deixa o fulano vir falar dos meus defeitos, que ele vai ver só o que eu vou fazer com ele. Quem ele pensa que é para vir falar de mim? Bom, se ele estiver falando a verdade, se o que ele estiver falando é um fato, porque ele pode estar mentindo, claro. O manso é aquele que vai agir com calma, gentileza, e vai dizer: sim, eu sou essa pessoa, eu estou errado, eu sou um pecador, por isso que eu estou chorando perante Deus por causa do pecado, por isso que eu abri mão do orgulho. O manso é aquele que conhece a sua imperfeição, a imperfeição que descreve quem ele realmente é, um imperfeito pecador que só está de pé graças à misericórdia de Deus. Por isso que diz, que os que choram serão consolados, os que são mansos herdarão a terra. Aliás, esse versículo número 5, é retirado por Jesus lá do Salmo 37, versículo 11. Lá no Salmo 37, versículo 11, o justo é descrito como alguém que não se ressente, não guarda rancor, supera estes vícios, refugiando-se e fortalecendo-se no Senhor, de quem nada merece, mas graciosamente muito recebe. Então, quando alguém falar dos seus pecados, e que realmente eles forem pecados seus, reconheça-os como pecado, mas ao mesmo tempo diga: é pelo Senhor Deus, pela sua graça e misericórdia, que eu estou lutando, caminhando e buscando o aperfeiçoamento que vem dele. E eu vou superar isso, em nome de Jesus. Essa é a resposta do manso. Estamos terminando já, queridos. Então veja que as 3 primeiras bem-aventuranças é um esvaziamento. Esvaziar-se do orgulho, ser humilde de espírito. Esvaziar-se de uma visão incorreta sobre si mesmo e admitir que você é pecador e chorar por causa disso. Esvaziar-se de todo rancor, discórdia e atitudes de revidar pessoas quando elas estão falando a verdade sobre quem você é.
há um esvaziamento. Mas se a gente se esvazia, a gente tem que preencher, não é isso? As 3 primeiras bem-aventuranças descrevem que o crente, o verdadeiro crente, ele está diariamente, constantemente, tirando de dentro de si aquilo que não presta, aquilo que não é de Deus, para preencher com o quê? A 4ª bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu me esvaziei de mim mesmo, me esvaziei de toda a hipocrisia, de toda a atitude mundana, de raiva e de rancor. Eu tirei todo esse mal diante de mim, para que eu seja preenchido. Aqui diz farto, com a justiça de Deus. A justiça de Deus. A justiça de Deus não é a justiça humana. Aqui o versículo 6 não está dizendo da justiça humana, que decorre de tribunais e poderes judiciários humanos. Eles têm o seu lugar, claro, ele tem o seu lugar. Mas a justiça aqui, irmãos, irmãs, é a perfeita conformidade com a vontade de Deus. Justiça nas Escrituras, perfeita conformidade com a vontade de Deus. O crente, esvaziado de si, quer se preencher de Deus e da sua vontade. Tira o mal, tira o pecado e se encha de Deus. É pela fome e pela sede, né? Por esses estímulos do nosso corpo, que a gente supre as nossas necessidades físicas. A pessoa, se não tiver fome e sede, de repente ela pode passar horas e horas sem tomar água ou sem comer, e ela pode pegar uma doença. É desagradável sentir fome, né? Quando a gente faz jejum, a gente lida com isso. É desagradável e bem desagradável ficar com sede. Mas é uma bênção ter fome e ter sede, porque olha, o nosso corpo está dizendo, gente, supre aí, porque o que tinha aqui já foi usado, está precisando de mais, não é isso? Irmãos e irmãs, nós temos que nos esvaziar das coisas ruins, para que Deus e a justiça de Deus, a vontade de Deus, nos preencha completamente. A santidade do Senhor presente em nós. O crente, então, segundo a descrição aqui do Sermão do Monte das Bem-aventuranças, é aquele que está cheio de Deus, cheio do seu Espírito. Mas, irmãos e irmãs, essa plenitude da presença de Deus nas nossas vidas, ela requer que a gente se esvazie de si mesmo, dos nossos pecados e atitudes que desagradam o Senhor. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Assim, irmãos e irmãs, quero concluir aqui a primeira parte, das bem-aventuranças. Essas primeiras 4 bem-aventuranças, são 8, mas essas primeiras 4 bem-aventuranças tratam de atitudes espirituais, tratam desse esvaziamento de si, para um preenchimento pleno da vontade e da santidade de Deus.
deixar de ser eu para ser como Deus. É esse tratamento espiritual que torna possível as 4 últimas bem-aventuranças, pois o crente espiritualmente curado, vivificado e revigorado por Deus está pronto para agir positivamente em favor do seu próximo, que é a segunda parte das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça, que, se Deus permitir, esse é o nosso propósito. Veremos aí no próximo domingo. Que Deus abençoe. Lembrando, faça um comparativo da sua vida agora, diante dessa palavra, e veja com que intensidade essas coisas estão presentes, e busque a Deus. É a vontade dEle, que a sua justiça venha fartar-lhe, você seja farto dela.